Uma aulinha 5 aí, então. Pessoal, então pega a apostila de vocês. Hoje, então, a gente vai estar trabalhando com a parte de função seno. Então, hoje a gente trabalha com a função seno e amanhã a gente trabalha com a função cosseno, para a gente não confundir informações, certo? Elas possuem muitas similaridades, então é interessante que a gente trabalhe primeiro com a função seno e depois com a cosseno, para a gente ver a diferença entre as duas também. Pessoal, então, o objetivo de hoje é que a gente observe o que é o domínio da função, o que é a imagem e o que é o período da função. Então, pessoal, se você der uma olhada lá na apostila de vocês, quando a gente trabalha com funções, é muito interessante que a gente utilize a representação gráfica. Quando a gente efetua a representação gráfica de uma função, é mais simples de a gente observar alguns detalhes que só tendo a função na forma algébrica a gente não consegue observar. Por exemplo, então, pessoal, a primeira coisa que eu acho muito interessante que vocês saibam e lembrem também, certo? São algumas características das funções trigonométricas que a gente já abordou anteriormente. Principalmente, pessoal, referindo-se ao valor em seus respectivos quadrantes. Então, lembrando que quando a gente tem a função seno representada, então, no círculo trigonométrico, então tem um círculo trigonométrico. Lembrando que o nosso círculo trigonométrico aqui é o círculo trigonométrico unitário, que eu tenho um eixo vertical, que é o eixo das ordenadas y, e eu tenho também um eixo horizontal, que é o eixo das abscissas x. Isso na representação de plano cartesiano tendo uma origem. Quando eu me refiro à função trigonométrica, o eixo que está na horizontal está com sono, ou seja, está deitado. Então, aqui é cosseno. E o que está em pé sem sono é seno. Então, quando a gente trabalha no círculo trigonométrico, com sono deitado é o cosseno, sem sono em pé é a função seno. Como a gente vai estar trabalhando com a função seno, tudo, pessoal, que está para cima do eixo é positivo. Ou seja, no primeiro e no segundo quadrante, a função seno é positiva. No terceiro e no quarto quadrante, a função seno é negativa. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que lembrar, pessoal, para a gente conseguir observar o comportamento dessa função dentro do plano cartesiano. Outra coisa que eu preciso observar é que eu possuo os extremos em seus respectivos quadrantes. Então, eu estou pontuando aqui os extremos desse círculo trigonométrico. E quando eu marco com par ordenado esses extremos, nós temos o seguinte. A representação desse ponto, eu observo o seguinte. Quando x aqui é 1, porque os meus extremos é 1, que é o meu círculo trigonométrico unitário, ou seja, o raio aqui é 1. Então, aqui eu tenho uma unidade aqui também, para a esquerda menos 1 e para baixo menos 1. Então, esse ponto aqui, quando eu marco esse ponto, eu tenho o ponto 1, quando x é 1, o y é 0. Quando eu tenho esse ponto aqui, esse ponto representa o seguinte, quando x é 0, o y é 1. Então, quando x é 0, o y é 1. E esse ponto da esquerda de vocês aqui, quando o x é menos 1, o y é 0. E aqui, para fechar, quando o x é 0, o y é menos 1. Então, x é 0, o y é menos 1. Então, observe que eu marquei os pares ordenados nos extremos desse círculo trigonométrico. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Então, esses são os pontos extremos do meu círculo trigonométrico. Até agora, eu não citei a função seno no plano cartesiano, sim, dentro do círculo trigonométrico. Outra coisa importante, pessoal, para a gente observar, é que esse círculo trigonométrico aqui é um círculo trigonométrico infinito. O que isso significa? Que quando eu parto do zero aqui em sentido anti-horário, eu posso dar aqui a primeira volta, 360, 720 e assim sucessivamente. Então, observe que eu posso repetir essa oscilação aqui quantas vezes eu quiser, porque é um círculo trigonométrico
infinito, ou seja, eu posso dar infinitas voltas dentro desse círculo. Isso, pessoal, caracteriza que a função seno é uma função periódica. O que isso significa? Que depois de um certo tempo, ela começa a se repetir. Ou seja, se eu parto aqui do 0 graus, até o 360 deu uma volta. Quando eu for para a segunda volta, observe que eu começo a repetir o mesmo movimento. Quando eu começo a repetir o mesmo movimento, isso é uma característica de uma função periódica. Ou seja, quando você for representar ela no plano cartesiano ortogonal de abscissa x e ordenada y, o desenho da função ela vai se repetindo com o decorrer dos pontos citados por x. Ou seja, a função, quando você tira uma fotografia da função e vai colando uma do lado da outra, o desenho sempre será o mesmo. Ou seja, quando você tem repetição de movimento que passa em cima dos mesmos pontos, isso é uma característica de função periódica. Então, a função seno é uma função periódica. Ou seja, ela começa a se repetir depois de um certo intervalo de tempo. Dentro disso, pessoal, a gente vai representar essa função dentro do plano cartesiano. Para a gente representar uma função no plano cartesiano, eu quero que você observe muito bem esses extremos do círculo trigonométrico. Então, observe bem esses extremos que eu vou apagar aqui agora. Para a gente, pessoal, começar a estudar a função seno, a primeira etapa que a gente vai efetuar é a representação gráfica. Por que a representação gráfica? Porque o que você está vendo é mais fácil de você efetuar a interpretação do que simplesmente eu colocar ali a representação na forma algébrica e perguntar qual é a imagem da função. Não, no primeiro momento é mais fácil você observar a imagem da função representando ela graficamente. E como que eu vou representar essa função seno graficamente? Primeiro, eu vou escolher alguns pontos para marcar no plano cartesiano. Então, olha só, representação gráfica da função seno. Representação gráfica da função seno. Pessoal, essa função seno eu posso representar ela de duas maneiras. A primeira, função f de x igual a seno de x. Então, eu posso representar ela por f de x, essa função, ou simplesmente posso representar ela por y. Então, y igual a seno de x. Ou seja, f de x é igual a y. O que isso significa? Que você vai dar valores para x para encontrar o y e assim marcar no plano cartesiano. Então, olha só, pessoal. Primeira coisa aqui, eu vou fazer uma tabela. Vou fazer uma tabela aí. Então, olha só, pessoal, eu efetuei aqui a minha tabela. Mediante essa tabela aqui, eu vou conseguir efetuar a representação gráfica. Então, como que eu vou efetuar essa representação gráfica? Vou dar valores para x, substituir na função para encontrar o y e assim encontrar um par ordenado de abscissa x e de ordenada y. Tendo o par ordenado, eu consigo pontuar lá no plano cartesiano. Aí, pessoal, aqui é muito interessante que você observe os valores que você vai dar para x. Quando eu for representar esses valores para x, pessoal, é interessante que você
escolha valores de arcos notáveis, ou seja, x nesse caso aqui será arcos notáveis. Ou seja, esse x aqui pode ser representado em radiano ou pode ser representado em graus. Você escolhe se pode dar valores de x em radiano ou em graus. Aí, pessoal, que entra o conceito dos extremos do círculo trigonométrico. Então, eu representei os pontos nos extremos do círculo trigonométrico. Então, eu vou dar valores de x que estão presentes nesses extremos. Ou seja, se eu contemplar os extremos do meu círculo trigonométrico, eu vou ter o desenho até onde ele vai sem ter repetição. Por exemplo, se eu escolho de 0 graus até 90 graus, eu não fiz o meu desenho completo da circunferência, não, da função seno. Agora, se eu fizer de 0 até 360, eu contemplei a minha função seno totalmente. Então, eu já consigo identificar onde ela vai conseguir se repetir. Ou seja, quem são os extremos que a gente vai pontuar aqui? O primeiro é o 0 graus. Outro quadrante é o 90 graus. Outro, depois de 90, 180 graus. Depois de 180, 270 graus. Depois de 270 graus, vem 360 graus. Quando a gente trabalhou, pessoal, em conversão de grau para radiano, a gente observou que eu posso representar em grau e também posso representar em radiano. 0 grau representa 0 π radiano. 90 graus representa π radiano sobre 2. Lembrando que π radiano é 180, metade de 180 é 90, então π sobre 2. 180 é o próprio π radiano. 270, 3π sobre 2. E, por fim, 360 graus é a mesma coisa que 2π radiano. Então, aqui você pode escolher se você coloca em grau ou coloca em radiano. Lembrando, pessoal, que a representação em radiano é a mais utilizada mundialmente. Então, é muito importante que a gente represente em radiano. Certo? Você pode representar em grau? Pode, mas a maior representação é feita em radiano. Então, represente em radiano. Agora, pessoal, que eu dei os valores para x, eu vou substituir na função. Então, olha só. F de x. A f de x, o meu x é quanto? 0π. Então, seno de x. Seno de x é seno de quem? De 0π. Aí que é muito interessante, pessoal, que você lembre dos extremos do círculo trigonométrico. Quando você tem aqui o círculo trigonométrico, eu sei esse ponto, sei quanto vale esse, sei quanto vale esse, sei quanto vale esse. Então, quando a gente sabe os extremos do círculo trigonométrico, é muito fácil de você observar quanto vale o seno de 0. Olha só, o seno é a função que está em pé. Então, o seno de 0 está lá na esquerda. Então, quando o x é 1, o y é 0. E o x é o cosseno e o y é o seno. Então, o seno de 0 é 0. Então, seno de 0 é 0. Próximo aqui, seno de x, que é π sobre 2. Então, seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, está lá em cima no círculo trigonométrico. O ponto lá em cima é o ponto 0 e 1. Então, quando x é 0, y é 1. Y é a função seno. Então, seno de 90 graus é 1. Ou seja, quando x é π sobre 2, o y é 1. Próximo é o 180. Seno de π. Seno de π é o seno de 180. 180 está em cima da linha do cosseno, então seno de 180 é 0. Então, quando x é 180, o y é 0. Próximo aqui, seno de 270 graus, ou seja, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Está lá embaixo do círculo trigonométrico.
Quando x é 0, y é menos 1. Então, o seno, que é o y, é menos 1. Então, quando x é 3π sobre 2, o y é menos 1. Aí, o próximo e último, seno de x, que é 2π. Então, seno de 2π será igual. Lembrando que 2π e 0π são congruentes, estão na mesma localização. É o ponto de saída e também é o ponto de chegada. Então, seno de 2π é igual ao seno de 0, que também é 0. Então, quando x é 2π, 360 graus, o y é 0. Feito esse procedimento aqui, pessoal, de montar a tabela, eu consigo marcar os pares ordenados. Pares ordenados de abscissa x e ordenada y. Então, olha só, quando x é 0π, o y é 0. Quando x é π sobre 2, x é π sobre 2, o y é 1. Quando x é π, o y é 0. Quando x é 3π sobre 2, o y é menos 1. E quando x é 2π, o y é 0. Então, esses são os pares ordenados que a gente obteve depois de substituir os valores de x na função. Agora, pessoal, observe o seguinte, que o ponto de máximo que eu tenho aqui é 1 e o ponto de mínimo é menos 1. Então, essa função seno, ela vai de menos 1 até 1. Ela é limitada nesse intervalo. Então, observe o seguinte, quando eu for representar essa função no plano cartesiano ortogonal, de abscissa x e ordenada y, meu eixo vertical é o eixo das ordenadas, meu eixo horizontal é o eixo das abscissas x. Então, essa é a minha representação do plano cartesiano. Intersecção entre as duas retas é a origem. Então, observe, o eixo x é o eixo dos ângulos. Então, o primeiro ângulo que a gente tem aqui é o ângulo de 0π. Próximo que a gente tem aqui é π sobre 2, que é 90 graus. Próximo que a gente tem aqui é o π, que é 180. Depois, 3π sobre 2, que é 270. E para fechar aqui, nós temos o 2π. 2π, que é 360 graus. Então, observe que o intervalo de um ponto até outro é sempre o mesmo. Porque aqui está variando de 90 em 90 graus. Então, a variação de um ponto até outro é a mesma. Então, de 0 até 90, até 180, 270 e 360. Então, olha só, pessoal, outra coisa que a gente sabe é que os extremos, ou seja, o ponto de máximo, vou colocar aqui esse ponto de máximo, que é 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no eixo para baixo do 0 é menos 1. Então, o ponto de mínimo é menos 1, o ponto de máximo é 1. E eu sei que essa função ela é limitada nesse intervalo. Ou seja, em nenhum momento ela irá ultrapassar essas extremidades. Ela não vai ultrapassar o menos 1 e também não vai ultrapassar o 1. Então, ela está limitada nesse intervalo aqui. Então, essa função será desenhada entre 1 e menos 1. Então, olha só, o primeiro ponto que a gente vai marcar é quando x é 0π e o y é 0. Então, olha só, y é 0, x também é 0. Então, está exatamente em cima da origem esse ponto. Próximo ponto. Quando x é π sobre 2, ou seja, 90 graus, o y é 1. Então, π sobre 2 e 1. Está aqui em cima esse ponto. Então, π sobre 2 e 1. Está aqui em cima esse ponto. Próximo ponto, π e 0. Então, em cima da linha. Quando x é π, o y é 0. Então, está exatamente em cima da linha. Próximo ponto que a gente tem, 3π sobre 2 e menos 1. Então, olha só, quando x é 3π sobre 2,
o y é menos 1. Observe que esse ponto está aqui embaixo. E para fechar, quando x é 2π, o y é 0. Então, x é 2π, o y é 0. Então, observe que está em cima dessa linha. Então, a nossa função seno, ela tem esse comportamento aqui. Então, observe que agora vou efetuar a representação gráfica dessa função. Então, olha só, pessoal, essa é a representação gráfica da nossa função seno. Então, essa aqui é a representação gráfica. Claro que aqui é um esboço do gráfico, tá? Um esboço desse gráfico. Então, observe o seguinte, que ela vem de 0 aqui, vai até π sobre 2, vai até π, vai até 3π sobre 2, vai até 2π. Observe que nesse intervalo aqui, de 0π até 2π, ela não se repetiu, ou seja, não se repetiu o desenho. Mas olha só o que acontece depois do 2π. Observe, pessoal, aqui, que aqui ela está subindo essa função. Aqui ela está descendo, continua descendo. Aqui ela está subindo de novo. Mas observe que, quando eu estou em 0π e 2π, ela não se repetiu em nenhum trecho ainda. Mas olha só, depois de 2π, observa que ela começa a se repetir de novo. Ou seja, esse pedaço aqui de repetição, é exatamente igual a esse aqui. Então, observe que aqui ela começa a subir e aqui também ela começa a subir. Então, observe que o desenho aqui ele começa a se repetir. Cameraman, dá uma jogada para cá. Então, depois daqui ela começa a se repetir essa função. Então, observe que essa etapa aqui, até 2π, ela não se repetiu. Depois de 2π, ela começa a se repetir. Pensando nisso, pessoal, como eu disse para vocês, é a periodicidade da função. Se você faz um quadro com essa função, tira uma fotografia dessa etapa aqui em azul. Tira uma fotografia disso aqui. Bate uma foto, certo? E imprimir 20 igual a essa. E você for colando uma do lado da outra, e colando tanto na esquerda como na direita, você vai observar que o desenho sempre vai estar se repetindo. Ou seja, essa repetição é a mesma repetição que a gente tem dentro do círculo trigonométrico. Isso significa periodicidade da função. Então, depois de um certo tempo, ela começa a se repetir. Certo? Essa repetição chama-se periodicidade da função. Então, antes, pessoal, da gente entrar especificamente no domínio da imagem e do período da função, é muito interessante que você relembre a representação gráfica das funções. Quando a gente for representar a função cosseno, eu vou usar os mesmos pontos aqui que eu usei na função seno. Se eu usar os mesmos pontos, eu vou conseguir observar depois de quando que ela começa a se repetir. Então, você pode observar que depois de 360 graus, o desenho dessa função ela começa a se repetir. Certo? Agora, pessoal, essa repetição aqui, a gente chama ela de período. Qual é o período da função? O período, pessoal, é aonde não repetiu a função até então. Aonde que não repete essa função? Ela não repete de 0 até 2π. Então, ela não repete nesse intervalo aqui, de 0 a 2π. Depois de 2π, o desenho irá se repetir. Então, o período dessa função será 2π radiano. Então, o período dessa função será 2π radiano. Ou seja, ela começa a se repetir depois de 2π. Aí, pessoal, o que é a imagem dessa função? A imagem dessa função, pessoal, ela é representada
pelos elementos que possuem representação no eixo Y. Ou seja, qualquer valor que eu dê para x, eu tenho que ter um representante em Y. Isso significa imagem da função. Então, observe que não importa o valor que você dê para x, sempre terá um valor em Y. Então, não importa aqui. Então, esse valor estará representado em Y de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, essa função tem uma imagem que vai da onde? De menos 1 até 1. Então, essa imagem vai de menos 1 até 1. Quando a gente representa a função lá no primeiro ano, e representa ela na forma de diagrama, a imagem sempre está no diagrama B. É sempre os elementos que recebem flechas no contradomínio. E isso aqui acontece a mesma coisa. O domínio dessa função é representado por x e o contradomínio é por y. A imagem são os elementos que recebem flechas. Então, observe que não importa qual ponto eu pegue em x, sempre terá uma imagem aqui no y. Então, todos esses elementos que vai de menos 1 até 1 são representados na imagem. Então, a imagem dessa função é um intervalo fechado da onde? De menos 1 até 1. Então, todos os elementos de menos 1 até 1 recebem flechas do domínio. Então, olha só, a imagem vai de menos 1 até 1. Outra coisa, pessoal, agora que a gente vai observar é o domínio. Domínios são todos os elementos em X. Observe o seguinte, que não importa o valor que eu escolha para X, eu terei um representante em Y. Não importa. Vou pegar um X aqui, terá representante aqui. Se eu pegar um X aqui, terá um representante aqui. Se eu pegar um X aqui no final, se eu pegar um X lá, onde eu quiser pegar um X, eu terei um Y representado. Então, observe que eu posso pegar qualquer valor de X. Posso pegar 0,1 π. Posso pegar 5 meios de π. Posso pegar 10 terços de π. Posso pegar 27 π sobre 18, por exemplo. Posso pegar 100 π sobre 3. Então, não importa qual valor eu pegue de x aqui, eu sempre terei um representante em y. Se eu não tenho restrição nenhuma para o domínio dessa função, quer dizer que o domínio dessa função, então, o domínio dessa função é qualquer número real. Então, o domínio da função é qualquer número real. Ou seja, qualquer valor que eu pegue em x, eu terei um único representante em y. Então, observe que não importa qual valor de x, eu terei representante em y. Então, a imagem é a representação dos elementos que recebem as flechas no contradomínio quando eu falo de função. Aqui, pessoal, para você observar a imagem, é o tamanho desse desenho aqui. Então, ele está limitado nesse intervalo. Então, a imagem está desenhada entre menos 1 e 1. Essa é a imagem. Domínio, qualquer valor real. Então, domínio é qualquer valor real. E o período é onde ela não começou a se repetir até então. Então, ela começa a se repetir depois de onde? Depois de 2π. Então, dá uma boa olhadinha aí. Se tiver dúvida, pergunta.
Pessoal, então, outra forma da gente representar uma função trigonométrica, nesse caso aqui a gente está trabalhando com a função seno, é na forma algébrica ou na forma genérica, que é o que traz na maioria dos casos. Muitas vezes não tem a representação gráfica e só tem a representação algébrica e pede para você determinar a imagem, o período, o domínio, certo? Uma coisa bem interessante é que o domínio, tanto da função seno quanto da função cosseno, sempre será os números reais. Ou seja, para qualquer valor de x, eu terei um valor de y, certo? Então, pessoal, essa aqui é a representação algébrica, onde o y é a nossa função, ela pode ser representada por f de x ou por y, certo? Esse a aqui, pessoal, a gente chama de parâmetro. Parâmetro. E esse parâmetro aqui você pode observar que vem com uma operação de adição. Então a gente chama ele de parâmetro aditivo. Então a gente chama esse A que está efetuando uma adição de parâmetro aditivo. Já esse B, ele também é chamado de parâmetro. Mas observe que a outra operação que eu tenho aqui é uma operação de multiplicação. Então, aqui é um parâmetro multiplicativo, ou seja, que multiplica a função. Aí, pessoal, essa representação aqui é a representação em graus, ou a representação do arco. Esse M aqui representa o período da função. Então, esse M ele também é um parâmetro. Mas esse parâmetro ele serve para você determinar o período da função. Ou seja, pessoal, quanto maior for esse m aqui, menor será o período da função. Outra coisa que a gente vai observar aqui é esse parâmetro aditivo referindo-se ao ângulo. Esse parâmetro aditivo aqui, pessoal, ele faz um achatamento na curva. Certo? Quando a gente for trabalhar amanhã com a função cosseno, até é interessante que você utilize alguns softwares. Eu vou passar aqui algumas representações, algumas equações algébricas para você colocar lá no software para você ver. Tem vezes que a curva vai mais para cima, tá? Tem vezes que ela fica mais achatada. Então é através desses parâmetros que isso acontece, de diminuir o valor do período, de aumentar o valor do período, da função ser mais aguda ou mais achatada. Então, depende muito desses parâmetros. Então, quando a gente observou lá, pessoal, nossa função seno, então, y igual a seno de x, e se a questão perguntasse qual era a imagem e qual é o domínio e qual é o período da função, existem equações para a gente determinar a imagem, o período, certo? Da função. Para a gente determinar o período da função é igual a 2π sobre módulo de m. Por que módulo? Porque o período sempre será positivo. A minha função vai ser repetida em menos 10 em menos 10. Não, ela vai repetir de 10 em 10. Distância entre pontos é sempre positiva. Então, módulo de m. Outra coisa que a gente vai descobrir aqui é a imagem da função. Como que eu determino essa imagem? A imagem da minha função, ela será o seguinte: o parâmetro aditivo mais o multiplicativo. Ou seja, A mais B, e o parâmetro aditivo menos o parâmetro multiplicativo. Então, é através desse intervalo que a gente vai determinar a imagem e através dessa equação que a gente vai determinar o período. Então, serve, pessoal. Vou transformar essa função nessa expansão aqui, só para você dar uma observada. Então, nós temos a y igual. Olha só, existe algum parâmetro aditivo na minha função seno? Não, não tem ninguém adicionando com a função seno, então é zero. Mais b vezes seno. Tem alguém que multiplica esse seno? Quando não aparece é 1. Então, 1 vezes seno. Então, esse caso aqui vai ficar 1 vezes seno. Seno de quem? mx. Existe alguém que multiplica esse x? Quando não aparece, é sempre 1.
Então, 1 vezes x mais d. Existe algum acréscimo no arco aqui? Adicionando? Não existe, então é 0. Então, observe que essas são as informações que você conseguiu observar na função seno dentro da forma algébrica. Então, olha só. Quando não aparece o A, então é 0. Quando não aparece o B, nesse caso é 1. Quando não aparece o N, nesse caso aqui é 1. E quando não aparece o D, é 0. Então, essas são as informações que você tirou da função seno. Então, se eu quisesse saber o período, é só substituir. Período igual a 2π sobre módulo de M. Quem é o M? M é 1. Então, o período dessa função será 2π sobre módulo de 1, 1. Então, o período será 2π sobre 1, 2π. Então, a gente já tinha observado que a função seno começa a se repetir depois de 2π. Então, daí o período é 2π. Então, olha só a imagem dessa função. A imagem a gente também já viu, que vai de menos 1 até 1. Então, olha só. A mais B. Então, olha só, quem é o A? A é 0. Mais B. Quem é o B? 1. 0 mais 1, 1. A menos B. Então, A menos B. Quem é o A? A é 0. Menos B. Quem é o B? 1. Deve 1, não paga nada, fica devendo 1. Então, observe que a imagem dessa função será igual. Qual que é o intervalo? Sempre do menor para o maior, vai de menos 1 até 1, que é o que a gente viu na representação gráfica. Então, o intervalo dessa função vai de menos 1 até 1. Então, para calcular o período, 2π sobre módulo de M. Para calcular a imagem, você adiciona o parâmetro aditivo com o multiplicativo, vai dar o primeiro ponto. Aí você subtrai o parâmetro aditivo com o multiplicativo e vai dar o segundo extremo. Certo? Então, a imagem vai de um extremo até outro. Vamos dar uma boa olhadinha aí, pessoal. Certo? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Pessoal, aqui também, esse M, posso chamar ele de C. Certo? Em muitos lugares aparece M, em muitos lugares aparece C. Então, se você encontrar o C, é a mesma coisa que o M. Aqui a variável não importa. Ok? Então, dá uma olhadinha aí.